E hoje a gente vai falar com base na palavra de Deus como é que Deus enxerga isso. Porque é natural que eu e você tenhamos essa visão quando nos sentimos injustiçados. Mas quando recebemos a maior fatia, quando recebemos o maior pedaço, se 4 pessoas estavam esperando para ser promovido lá no seu trabalho, tinha 4 candidatos, você era um deles, né? E você foi promovido. Quando a gente quando não acontece com a gente, né? A gente fala que injustiça. Quando acontece, a gente fala, Deus é tão bom. Isso é a graça de Deus. Você chega em casa e festeja, olha como Deus é maravilhoso. Nós 4 estávamos tentando, mas eu consegui. Como Deus é bom. Não acontece nunca você chegar em casa, vai jantar com a família e fala, olha só que injustiça. 4 estavam tentando e só eu consegui. Que injusto. Os outros não conseguiram, né? A gente não se coloca muito nessa posição, mas em algum lugar na cidade tem mais 3 pessoas que estão conversando com as suas famílias. Que injusto. Por que não aconteceu comigo? Por que tinha que acontecer com outro? E hoje eu queria que você pensasse um pouco nisso. Como nós consideramos o que é justo, o que é nivelado, o que é proporcional, uns com os outros, da nossa maneira, com base na nossa comparação, em como nós nos vemos em relação às outras pessoas. Essa é a base do que eu queria muito tratar com você hoje, porque Deus trata dessa questão. E o que acontece é que nessa inclinação de nós olharmos uns para os outros e nos compararmos, nós vamos ver que algumas pessoas nós consideramos melhores do que nós e outras nós consideramos piores do que nós. Seja na questão financeira, seja em como você acha que a beleza é, seja em como você percebe que você cria os seus filhos em relação a outros pais, e como o seu carro é melhor ou pior do que o de alguém. Quando nós temos base para comparar, nós frequentemente o fazemos, nós comparamos. E isso provoca pelo menos 2 posições. Você nunca está plenamente satisfeito. Porque você já parou para pensar, se onde quer que você esteja, tem alguém que está pior do que você e tem alguém que está melhor, não importa. Você pode ter conquistado muito, você pode ter conquistado o que você queria, mas de repente aquilo não tem mais muita graça porque o seu vizinho tem 2 vezes melhor. Você pode ter comprado aquele carro que você estava sonhando tanto. Hoje a gente falou sobre isso de manhã na classe, o pastor Rodrigo falou, e quando você tirou da loja, ele já depreciou o seu valor, você começou a andar, e você olha, e alguém comprou um igual ao seu, só que com uma coisa diferente lá, uma lista diferente. Você falou, meu Deus, mas era esse que eu queria. Nós estamos o tempo todo olhando para o que nós não temos. O tempo todo é o que a gente faz. E, mais uma vez, Jesus trata dessa questão. O problema é que quando eu estou do lado de cá, do que eu considero injusto, por que essa pessoa tem mais oportunidades do que eu? Mas se eu tivesse também a família que ele teve? Mas se eu tivesse me casado como ele se casou? Mas se eu tivesse os filhos assim? Mas se eu tivesse tido essa oportunidade? Também, né? Se eu tivesse herdado aquele dinheiro todo como ele herdou? Se tivesse acontecido comigo? E preste atenção nisso, nós usamos isso muitas vezes para ser uma justificativa da nossa irresponsabilidade. Eu não consigo chegar lá, eu não consigo ter o que essa pessoa tem, para que eu vou ficar tentando? Para que eu vou me esforçar para ser responsável? Se eu não tive as mesmas oportunidades que você,
Eu acho que faz o seguinte, eu não vou ser responsável e se você tiver que pagar por isso, o problema é seu, porque você já está muito melhor do que eu mesmo. Você já tem sobrando, você já tem muito mais, você teve mais oportunidades. Eu digo para você, se você em algum momento perceber isso na sua vida, ouça, não faça isso. Porque não importa em que nível for, irresponsabilidade, a gente falou isso nas últimas semanas, irresponsabilidade, ela corrói a sua alma, ela vai fazendo um buraco dentro de você. E ainda que em algum momento pareça que você está bem, você nunca vai estar bem consigo mesmo. Mesmo que você se utilize dessas justificativas. Há uma frase de um presidente americano do século passado, Benjamin Franklin, presidente não, de um americano, Benjamin Franklin, que eu gosto muito, que diz, eu ia colocar no telão, acabei esquecendo, aquele que é bom, deixa eu ver se eu coloquei, eu acho que não. Aquele que é bom em dar desculpas, dificilmente é bom em qualquer outra coisa. A pessoa que se acostumou e se tornou boa em se justificar, não, mas eu não consegui por causa disso. Não, mas olha, se tivessem me ajudado. Não, mas por causa disso, por causa daquilo. Essa pessoa que é boa demais em dar desculpas, dificilmente ela é boa em qualquer outra coisa. Ela não consegue ser boa, ela não consegue melhorar, porque tudo para ela tem uma boa justificativa para não se fazer. Então, do lado de cá, se eu me encontro do lado que eu considero injusto da vida, eu posso usar isso como desculpa para não ser responsável. E se eu estiver do outro lado? E se eu for a pessoa que todo mundo considera mais favorecida? Ah, se eu fosse igual o André? Não, mas olha, ele tem isso, ele tem aquilo, ele fez aquilo outro, todo mundo ajudou ele é bem sucedido porque alguém fez, ele teve todas as oportunidades. Você sabe o que as pessoas muitas vezes fazem quando elas têm algo sobrando na sua vida? Dinheiro sobrando, oportunidades sobrando, tempo sobrando. Essas pessoas são muito tentadas a serem irresponsáveis com aquilo que está sobrando. É normal a gente perceber isso. No mundo que a gente vive hoje, isso acontece o tempo todo. As pessoas que têm algo sobrando são irresponsáveis com essa parte. Nós somos irresponsáveis com aquilo que está sobrando. Seja tempo, seja oportunidade, seja dinheiro, seja relacionamento, seja o que for. É uma tendência natural que também sejamos irresponsáveis. Então, esteja de um lado ou do outro, você corre esse risco. E, em geral, quem olha para o lado e acha que é melhor, eu sou melhor do que aquela pessoa, porque ela também entra numa postura de orgulho que faz mal a ela e a todo mundo. Ninguém gosta do orgulhoso. A Bíblia diz até Deus resiste o soberbo. Então, a questão que eu queria tratar com você nessa noite, usando uma história bíblica muito interessante que Jesus conta, não é em como é que a gente faz para a vida ser justa para todo mundo, como é que a gente nivela para que todo mundo se sinta feliz, porque isso não é possível. A questão que hoje eu queria falar com você é, o que você faz com aquilo que você tem? O que você faz com aquilo que já foi dado a você? O que eu vou fazer com o que a vida me deu? Então, eu vou falar uma coisa agora que eu espero que ninguém se escandalize. E eu acho que alguns vão ficar com vergonha de levantar a mão, mas quem aqui, não vou perguntar se você gosta não, mas já jogou, quem já jogou algum jogo de cartas, de baralho? Levanta a sua mão, levanta. Olha que beleza, alguém levantou com orgulho ali. Levanta mais alto. Quem já jogou buraco? Muita gente. Quem nunca jogou e nem sabe a regra? Você não vai entender o que eu vou falar agora, então. Né? E outros jogos parecidos. O jogo de buraco, assim como outros jogos de cartas, que é natural, você vai jogar competindo com outras pessoas e você não sabe as cartas que você vai receber, né? Você recebe e você vai ter que trabalhar com elas. Então, para quem é especializado no assunto, né? Eu já joguei algumas vezes, ou muitas vezes, eu lembro que quando as cartas eram distribuídas, algumas pessoas às vezes pegavam as suas cartas, olhavam para as suas cartas e algumas verbalizavam e diziam assim, que jogo horrível. Eu não tenho nenhuma carta que combina com a outra. Ou para mentir, para alguém acreditar, ou então falando a verdade, eu não tenho nada que preste com esse jogo. Agora, qual a opção que se tem? Nós vamos jogar ou não vamos? A pessoa podia fechar o jogo, eu não quero jogar, vou embora. Ninguém faz isso, só porque as cartas vieram ruins.
Por isso que o subtítulo do que eu estou tratando com você hoje é: nós precisamos aprender a jogar com as cartas que nós recebemos. Eu espero que, mais uma vez, não escandalize você. Esse é título da mensagem da igreja, né? Mas nós entendemos que isso é cultural. Eu preciso aprender a jogar com aquilo que eu recebi. À medida que o tempo passar, as coisas podem ir mudando, podem se ajustando, mas ainda assim, eu preciso me adequar, eu preciso me ajustar àquilo que eu recebi. E você recebeu algumas cartas. Você recebeu algum nível de oportunidades, de talentos, de coisas na sua vida, e você vai ter que aprender a lidar com isso, ao invés de ficar olhando para o que os outros têm. Quem está ligado aí, diga amém. Não é interessante que Jesus tenha tratado desse assunto há 2000 anos atrás, especificamente? Eu queria que você abrisse lá em Mateus, capítulo 25. Eu estou sentindo falta da gente fazer uma oração. Vamos orar nesse momento? Pai, Tu és Senhor sobre as nossas vidas, e eu oro nesse momento, Pai, me rendendo completamente a Ti, ao Teu Espírito, cada um de nós aqui, para receber do Senhor. Que a Tua palavra se torne para nós algo vivo e prático. Nós não vamos ser só ouvintes, mas pela Tua graça nós vamos fazer aquilo que o Senhor nos mandar fazer. Recebe toda a honra e toda a glória. Pai, nada de mim, tudo de Ti. A Ti sempre seja o louvor, para sempre, em nome de Jesus. Que todos digam amém. Na parábola dos talentos de Mateus 25, Jesus está contando uma série de histórias. Essa é uma história que eu particularmente gosto demais, e eu não faço ideia da grandeza, das riquezas que tem numa história só. A gente já deve ter falado sobre ela umas 5 vezes no mínimo aqui, ou mais, e cada vez que a gente trata, a gente aponta por uma questão diferente e extremamente prática. O que é interessante é que Jesus falava numa linguagem que as pessoas podiam entender, porque era cultural. As parábolas, ouça uma coisa sobre as parábolas de Jesus, eram histórias. Alguns pregadores vão dizer que essas coisas aconteceram, mas a gente não tem base. A expressão parábola significa justamente isso. É uma história que Jesus mesmo estava fazendo, era dele. Não era algo que aconteceu, não era verídico, era uma história. Todas as parábolas que Jesus conta têm um traço de exagero. Jesus fala alguma coisa que só poderia acontecer numa história inventada mesmo. Um filho, fala do filho pródigo, né? Chegou para o seu pai e falou: pai, eu queria a minha parte da minha herança, porque o senhor não morre? Já que o senhor não morre, o senhor me dá logo aquilo que é meu, e eu vou curtir a minha vida do jeito que eu quero. E o pai dá. Quando é que isso pode acontecer? De jeito nenhum isso pode acontecer, a não ser numa parábola. Porque quem está ouvindo aquilo pensa: não, isso é um absurdo. O que vai acontecer agora é que esse jovem, só de falar isso, vai ser punido pela família. Era como se acontecia as coisas. Ele fala: um pastor tinha 100 ovelhas, largou 99 e foi buscar uma. Você sempre vê um toque de extremo naquilo que Jesus está falando. Então, o que a gente vai tratar agora também aponta para isso. Porque ele quer firmar um princípio, um ponto importante na nossa vida. Alguns pastores, e às vezes eu faço isso também, a gente gosta de arrumar um monte de pontos e princípios numa parábola, mas em geral ele está ilustrando uma coisa só. E é o caso aqui do que Jesus vai falar sobre o que acontece nessa história, que ele mesmo está inventando, que ele mesmo está contando, que ele mesmo é o autor delas. E nessa história, Jesus nos mostra como é que Deus enxerga esse negócio de nivelamento. Como é que Deus enxerga esse negócio de todo mundo igual? Sim, Deus nos ama todos do mesmo jeito, com o mesmo amor. Sim, Ele não faz acepção de pessoas no que diz respeito ao que Ele já nos fez através de Cristo, da salvação. Mas essa parábola mostra o que Deus faz com a gente, dependendo de onde nós estamos na vida. Tem 3 personagens principais nessa história, e cada um deles recebe algo diferente. E a Bíblia diz que é conforme a capacidade de cada um. Então Deus, Ele não faz acepção de pessoas, mas Ele enxerga a capacidade. Ele enxerga a habilidade, Ele enxerga, obviamente, o que eu sou capaz de fazer que você não é. E o que eu não sou capaz de fazer e você é. E Ele sabe muito bem trabalhar com isso. Então Deus responde à questão do que eu e você chamamos desse nivelamento, quando a gente fala: não é justo.
Por que um é assim e o outro é assado? Por que tem que ser assim? Então a Bíblia deixa muito claro que Deus não enxerga muitas vezes como eu e você enxergamos. Amém? E sabe o que é legal? No final dessa história, você não vai ver Deus tentando consertar o desnível. Você não vai ver Deus tentando colocar todo mundo de novo no mesmo patamar. Não, Ele mantém a coisa como Ele estabeleceu. Você não vê o Senhor da história aqui redistribuindo tudo igualmente para todo mundo ficar com tudo igual. Não. É importante a gente observar por que Ele faz isso. Então vamos lá. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14. Jesus está numa série de histórias que Ele está contando para ilustrar o reino de Deus, como é que Deus enxerga as coisas. Por isso que essa passagem começa, e também, né, porque já tem outras que Ele falou antes. Se você quiser, pode acompanhar no telão. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes, essa palavra é muito importante, os seus bens. Talvez seja exatamente como está aqui, como Jesus está inventando. Esse homem, esse senhor, um fazendeiro muito poderoso, pegou tudo que ele tinha, todos os seus bens. Eu vou viajar e eu preciso que alguém continue o que eu comecei, que alguém faça o que eu faria. Então ele distribui as suas riquezas, tudo que ele tem, para esses 3 servos. Chamou os seus servos, são 3, a gente vai saber já já. E essa expressão confiou-lhe significa ele não está dando para eles. Ele está confiando a eles, ele está emprestando, na expectativa que eles façam o que quiserem? Não, na expectativa que eles façam o que ele faria, uma vez que eles andam juntos, que ele é o Senhor, eles são os servos. Então confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. E em seguida partiu de viagem. Ao que alguém, enquanto está ouvindo Jesus, poderia dizer, mas isso é injusto. 5 mais 2 mais 1 dá 8. Não dá nem para dividir direito para 3 pessoas. Por que ele fez? E Jesus iria dizer, é só uma parábola. É uma história que eu estou contando. Então, vamos comigo, porque esse é o ponto. Cada um recebe algo diferente mesmo. Esse é o ponto da parábola. E ele continuou, o que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Um bom negociador. Está possivelmente imitando o que o seu senhor fazia, e colocou 5. Agora, quando você ouve a expressão talento, você sabe que não está falando de talento, eu sei cantar e dançar e sapatear, né? Todo mundo sabe. Esse talento bíblico, quantos tem uma versão diferente aí? Que diz outra coisa? Diz o quê? Fala, André. Tem quanto? 5.000 moedas de ouro, não é isso? É uma das maneiras como está ilustrado. Em outras versões diz 5 sacos cheios de ouro. Porque talento é uma medida de quantidade de dinheiro. O que alguns não sabem é que pode ser tanto prata quanto ouro. A Nova Versão Internacional aponta para ouro, se você for procurar, e outras versões também. Então, era um valor. O que isso seria para nós hoje? Só para você ter uma ideia. Isso seria equivalente ao salário de 20 anos de salário se você trabalhasse todo dia. Então, segundo a medida que alguns apontaram, 1 talento seria isso. Eu não sei quanto que isso funcionaria para a gente, mas é no mínimo aí na casa de R$1 milhão. 1 talento, no mínimo. Então, a um ele deu 5 milhões, e a outro ele deu 2 milhões, a outra ele deu 1 milhão, para a gente entender. Quantos gostam de milhão aqui, diga amém? Ok, então você já entende o que eu estou falando, né? O que havia recebido 5 saiu e aplicou e ganhou mais 5. Ótimo. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Eu penso que ele deve ter feito como o primeiro, imediatamente saiu, negociou. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu com 1 milhão. Cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Quem é o maluco que vai pegar 1 milhão, cavar um buraco e botar lá dentro? Eu espero que você não seja como eu e fique calado pensando assim, pastor, eu fiz isso ontem, né? Eu mencionei hoje de manhã que o pastor Rodrigo, na aula de administração financeira, às vezes me deixa envergonhado. Ele fala os negócios, olha só, se você faz isso, está tudo errado. Eu fico quietinho. Não, de jeito nenhum. Mas, claro que ninguém é doido para fazer uma coisa dessa.
Não, pastor, buraco não, eu boto debaixo do colchão. Né? Não, cavou um buraco e escondeu o dinheiro do seu senhor. Aqui deixa claro que é dinheiro. Depois de muito tempo, e a ênfase é essa mesmo, muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. Por que eu enfatizei o muito tempo? Porque às vezes passa tanto tempo que a gente acha que não vai ter mais acerto de contas. Que a gente acha que o cara até esqueceu. Que agora, né, passou tanto tempo que esse assunto ficou para trás, deixa para lá. Não, chega um momento e um acerto de contas tem que acontecer. Colheita sempre é depois, e sempre é maior. Sempre vai ter esse momento. Então, depois de muito tempo, ele voltou, o Senhor voltou, vamos tratar, né, do que a gente fez durante esse tempo. E aí continua, o que tinha recebido 5 talentos, devia estar doido para esse Senhor voltar, né? Trouxe os outros 5 e disse, o Senhor me confiou. Olha que importante essa frase. Não é o Senhor me deu, não é o Senhor deixou para eu fazer o que eu quisesse, não, o Senhor me confiou 5 talentos, 5.000 reais, né? 500 moedas de ouro, e veja, eu ganhei mais 5, dobrou. E o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, que o pessoal que está ouvindo deve ter pensado, que pouco, Jesus, 5 milhões. Não, mas esse é o ponto. E Jesus fala isso com muita propriedade, porque o que está esperando aquele que foi fiel no pouco é algo muito maior. Eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. E as pessoas estão ouvindo, estão pensando, interessante essa matemática, interessante como isso acontece. Veio também o que tinha recebido 2 talentos. E disse, o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. Também conquistou, que beleza. E o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco. E alguém poderia interromper Jesus, não, peraí, isso é injustiça, porque ele falou a mesma coisa para o outro. O outro foi muito mais fiel do que esse, o outro conquistou muito mais, ou então esse tinha menos oportunidade, né? Poderia ter recebido uma recompensa maior, um elogio maior. Não é só uma parábola. E eu porei você sobre o muito, e alguém poderia também ali protestar, peraí Jesus, mas ele vai ganhar exatamente a mesma coisa que o outro ganhou, vai ser colocado sobre o muito? Sim, e vem e participe da alegria do seu Senhor. Esse é o ponto. E aqui vem o versículo seguinte, eu digo para você que se o que Jesus estivesse contando tivesse uma trilha sonora no fundo, nessa hora ia mudar a trilha sonora, ia ficar um pouco mais sombria, porque agora a gente vai falar de um cara que todo mundo sabe, que vai prestar contas de algo que ele deveria ter feito e não fez. Seu Senhor voltou, está de volta, ele deve estar todo sujo, tentando cavar de novo aquilo que tinha guardado, e ele traz até o seu Senhor. E olha o discurso como é diferente. O primeiro e o segundo servo diz, o Senhor me confiou. Eu entendo que o que eu tenho, o que eu recebi não é meu, foi me dado. E eu não discuto se é muito ou se é pouco, eu recebi e eu faço alguma coisa com isso. Quem está acordado, diga amém. O que aparece nesse próximo versículo é uma versão do primeiro século, do tempo de Jesus, muito claro do que hoje a gente chama de mimimi. Porque você não está ouvindo a voz desse cara, mas ele está meio chorão nessa conversa. Ele, ao invés de dizer, o Senhor me confiou, como os outros 2 falam, ele começa, e você vai perceber, não nas entrelinhas, diretamente, ele falando que a culpa não é dele, que a culpa é do seu Senhor, que é Ele que é o responsável por aquilo que eu fiz. Eu tomei as minhas decisões, mas só tomei por sua causa, por causa de quem você é, por causa de como você é percebido por mim. Por fim, veio aquele que tinha recebido 1 talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo e que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Que o Senhor é um homem de negócios extraordinário, mas é muito difícil trabalhar com o Senhor. É muito complicado, porque o Senhor, né, faz isso, faz aquilo outro, e me deixa nervoso. Por isso, eu tive medo e saí
e escondia o seu talento no chão. R$1 milhão? E está aqui de volta, o que pertence ao Senhor. Porque é isso, não é que eu não quisesse, mas o Senhor me deixa muito nervoso, eu fico preocupado, é muito difícil trabalhar contigo. Então, eu não fiz nada com o dinheiro que o Senhor me deixou, mas a culpa é sua. Eu sei que eu não fiz como os outros dois, eu não negociei, eu não dobrei, mas eu queria que você soubesse que é por sua causa. É porque trabalhar com você é muito complicado, é muito difícil. O Senhor é muito severo. Então eu fiquei com medo, vai que eu perco alguma coisa. Só que o versículo seguinte mostra que esse Senhor da parábola que Jesus está contando, ele não cai nessa. Ele não fala, é verdade, eu sou muito. Ele fala, olha só, você sabe que eu sou assim. O Senhor respondeu, servo mau e negligente. A expressão mau também pode ser sem valor. E a expressão negligente também pode ser substituída por preguiçoso. Essa é a grande questão. Você foi preguiçoso, negligente. Você sabia. Você acabou de falar, então você sabia que eu sou isso aí mesmo. Eu colho aonde não plantei, junto aonde não semeei. Você não sabia? Sabia, então, você sabia. Não foi por causa disso que você não fez nada. Você não fez nada por causa de preguiça. Você não fez nada, porque se você tivesse um pouquinho de noção, você pensa, eu confiei em você, eu não vim voltar para você me devolver a mesma coisa que você me deu. Eu voltei para saber o que você fez, já que você tem 2 exemplos aqui do que se faz, com aquilo que eu confiei a você. Mas foi preguiça. E aí, versículo 27 deixa claro, ele diz, você devia ter confiado o meu dinheiro, pelo menos, aos banqueiros, para que quando eu voltasse, eu recebesse de volta com juros. Interessante, porque já existia esse sistema naquele tempo. E esse Senhor deixa claro, você foi tão preguiçoso que nem ao banco você foi. Ui! Falou direto com o coração de alguém, não gosta de ir ao banco. Pois é, pode ser preguiça, né? Você podia ter pego esse valor, colocado num investimento, e eu ganhava alguma coisa com isso. Receberia com juros. E agora esse Senhor decreta um juízo muito forte na vida desse servo. E ele faz algo interessante. Tirem o talento dele. O que alguém poderia dizer, mas é injustiça, ele só tem um. Mas ele não fez nada com aquilo que eu dei. Tira dele. E entregue-no ao que tem 10. Não é injusto isso? Por que ele não nivela? Por que ele não pega o cara que tem 10, já está legal, o outro tem só 4? Dá para ele. Não. É para fazer. Jesus está falando, esse é o princípio que eu quero deixar para vocês. E o próximo versículo faz, pois aquele que tem, ao que tem, mais será dado. E terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. E alguém poderia dizer, mas isso é tão injusto. Você já leu esse versículo e ficou meio chocado com ele? É isso mesmo? Quer dizer que o cara já tem e vai ganhar mais, e o que não tem, até o que tem vai ser tirado. O que Jesus está tratando? Jesus está tratando de responsabilidade. Uma das maneiras de você interpretar isso aqui é os que foram responsáveis com o que receberam. A esse se dará mais e terá em abundância. E aos que não foram responsáveis com aquilo que receberam, esses vão perder até o que têm. Não é isso que a gente está vendo na passagem toda? E no último versículo a gente tem uma expressão de Jesus contando essa história que deixa algumas pessoas meio preocupadas. Fala, e lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. E alguns pastores vão dizer, mandou o cara para o inferno. Choro e ranger de dentes. No Novo Testamento você vai ver essa expressão aparecendo algumas vezes. Não tem a ver com inferno, tem a ver com frustração. Então esse Senhor tem os seus servos, eu não sei quantos ele tinha, mas ele pega 3, e um deles é esse cara, e ele confia nele
esse cara faz parte desse círculo de pessoas a quem eu posso confiar. E agora esse Senhor diz, tira ele e bota para fora do nosso círculo, onde vai haver choro e ranger de dentes. A expressão ranger de dentes é conhecida por mim e por você, ela é mais usada do que você imagina. Por exemplo, quantos vascaínos tem aqui hoje? No último jogo, cada gol que você sofreu, não era? Ranger de dentes. Quando você vai fazer uma jogada, né, quando eu estou lá jogando e acerto bonito na bola, mas ela vai para fora. Quando acontece aquilo que não era o seu esperado. Quando eu e você fazemos esse barulho que o dente junta com o outro, é frustração. Muitas vezes choro está envolvido, mas choro e ranger de dentes tem a ver com frustração, porque quem estava numa posição tão privilegiada para receber algo que o seu Senhor o confiou, agora ser tirado para fora, vai viver uma vida de frustração. Vai ter choro, vai ter ranger de dentes. Quem está acordado, diga amém. Qual é o princípio que Jesus está querendo dizer com essa parábola? Que eu queria muito que você guardasse nessa noite. Se você esquecer do resto todo, guarda isso. Sim, cada um de nós recebe porções diferentes. Recebe porções diferentes de tempo, de oportunidades, de vários valores que você poderia colocar. E todo mundo vai ter que prestar contas com aquilo que fez, com o que recebeu. Você sabe o que você não vai precisar prestar contas? Daquilo que você não recebeu. Deus nunca vai te perguntar o que você fez com isso. Mas sim, o Senhor nunca me deu isso. Ah, é verdade, esqueci. Não. Ele vai querer saber o que você fez com o que você tinha, com o que você tem. E cada uma das oportunidades que aparecem na sua vida, se você percebe que vem de Deus, são confiadas a você. É Deus te emprestando algo que é dele. Tudo que nós temos hoje, que nós podemos usufruir, na verdade é dele. Não são coisas nossas, estão emprestadas. E ele quer saber o que você vai fazer com isso. Não é interessante isso? Nós temos muitas vezes a impressão que certas coisas são nossas. E uma das maiores libertações que acontece na nossa vida é descobrir que o que você tem não é seu, mas é dele. Inclusive coisas que você jura que são suas. E existe pelo menos essas três classes de pessoas. E eu queria terminar falando isso para você. Existem pessoas que têm 5 talentos. Existem pessoas que têm 2, existem pessoas que têm 1. Essas pessoas estão por aí, talvez você se encaixe em alguma dessas categorias. Imagina que você está lá vendo esses 3 homens, e o seu Senhor entrega 5 para um, 2 para o outro, 1 para o outro. Do que adianta eles olharem um para o outro e falar, poxa vida, ele tem 5, eu só tenho 2. Ah, pelo menos eu não tenho 1 só. E o que tem 1 pensando assim, mas por que fez isso comigo? Todo mundo recebe mais do que eu. Se eles ficarem irritados uns com os outros, ali não faz sentido, porque a única pessoa com quem eles poderiam ficar irritados é com o seu Senhor, com aquele que lhes deu aquilo. E quando eu me comparo com outras pessoas e fico pensando o que o outro tem, o que o outro tem, o que eu não tenho, no fundo eu estou com raiva daquele que me deu alguma coisa. No fundo eu estou frustrado, irritado, não com essas pessoas, mas com aquele que me colocou naquela posição. Jesus está tratando disso. Pessoas que têm 5 talentos ou 500 moedas de ouro, aqueles que nasceram num berço de ouro, aqueles que estudaram em boas escolas, que conheceram as pessoas certas, fizeram os melhores contatos, tiveram uma infância feliz, tiveram uma base familiar saudável, foram pessoas reconhecidas, receberam as melhores propostas, as melhores oportunidades, casaram-se com pessoas ainda melhores do que elas, para ganhar ainda mais com isso, tiveram sorte, talvez alguns vão dizer, foram colocados na frente da fila. Quando você olha para essas pessoas, você vê, meu Deus, que pessoa é muito inteligente, é muito bonita, são fantásticas, a gente odeia elas. Por quê, né? Tudo isso que essa pessoa tem, ela não precisa aparentemente se esforçar para isso. Pastor, eu não entendo, eu gasto 2 horas na frente do espelho para fazer esse meu cabelo ficar direito. Aquela mulher acorda de manhã cedo, sai na rua, o cabelo dela é daquele jeito lindo. Que raiva. Né? Como se você fosse falar isso para mim.
não é? Mas a gente faz esse tipo de comparação. Essas pessoas que aparentemente tiveram sorte na vida, você dá duro a beça para conseguir um pouquinho do que eles têm. E sabe o que acontece com essas pessoas se elas não tomarem cuidado? Pessoas que receberam mais, elas não valorizam aquilo que elas têm. Há pessoas que são o inverso, que só têm um talento. E quando eu digo isso agora eu vou lá embaixo. Não são 1 milhão, mas é o mínimo possível. Pessoas que nasceram num lar completamente instável, experimentaram problemas desde cedo, estudaram nas escolas mais fracas, acabaram conhecendo as pessoas erradas, tiveram uma infância difícil, perderam oportunidades, não foram aceitos de primeira, foram rejeitados, foram colocados no final da fila, foram deixados por último. Às vezes experimentaram algum contratempo no meio do caminho, experimentaram um divórcio, experimentaram uma gravidez não planejada. Alguns vão dizer que eles não tiveram sorte. E o que essas pessoas têm a tendência de fazer? O que eu faço com a minha vida? Que chance eu tenho? Principalmente quando eu me comparo com aquela pessoa. Principalmente quando eu olho para o que Deus deu aos outros, ou com que eles conseguiram. 5, e tem a maioria de nós que está no meio disso tudo. Em algum lugar no meio disso tudo, talvez você se encontre. E a nossa pergunta não é como é que eu faço para me nivelar com um de 5? Como é que eu faço para nunca me nivelar com um de 1? Não, a pergunta não é essa. A pergunta é o que nós vamos fazer. Não com o que um tem ou com o que o outro tem, mas com aquilo que me foi dado. Com aquilo que eu tenho. Porque a nossa tendência é olhar para as outras pessoas e ou arrumar desculpas e justificativas para não fazer alguma coisa. E vivemos frustrados por causa disso. Ou, em alguns casos, ficarmos orgulhosos, o que não leva a lugar nenhum. Mas o ponto que Jesus está apontando aqui nessa parábola é: todos nós precisamos olhar para aquilo que está na nossa mão e descobrir como fazer o máximo com aquilo que nós recebemos. Porque você recebeu algum talento, alguma quantidade de tempo, alguma oportunidade. Mesmo que não seja o que você pensava, o que você queria, alguma coisa você recebeu. Você recebeu pessoas, contatos, amigos, familiares. Você recebeu uma série de presentes que Deus não deixou de te dar. Mas nós precisamos acordar para, ao invés de olharmos para o que nós não temos e que os outros aparentemente têm, pensar o que eu faço com aquilo que eu recebi. Porque nessa parábola aparece 2 vezes o Senhor dizendo: você foi fiel com o pouco. Ele não está querendo saber se você realmente é bom administrador para apenas dobrar o que você tem. Ele quer saber se você vai ser fiel. As 2 recompensas nessa história não são pelo tino comercial, mas pela fidelidade. Quem está vivo aí, diga amém. E eu preciso me recusar a, em primeiro lugar, se eu recebi alguma coisa, acabar às vezes não valorizando aquilo. Deixa eu te falar, Deus te deu muito mais do que você consegue ver. É tão importante valorizar. Ou quando eu olho para um lado e olho para o outro e percebo que todo mundo é melhor do que eu tenho que me recusar a ficar tentando arrumar desculpa para não ser responsável. É interessante porque as histórias que nós mais amamos ler ou assistir têm a ver com essas pessoas. Ou pessoas que, eu conheço casos de pessoas que conseguiram uma independência financeira cedo na vida, 40 e poucos anos de idade, compraram uma empresa, venderam uma empresa, compraram outro, venderam, e estão resolvidos financeiramente. O que essas pessoas fazem com a vida? A maioria não é muito responsável, mas eu conheço alguns casos, e você também, de pessoas que tomaram decisões boas, entenderam que aquilo foi confiado a elas, e que elas precisam no final prestar contas, precisa se gerar algum fruto. Eu ouvi falar de um senhor que é irmão numa igreja, que está bem financeiramente, está tranquilo financeiramente, ele está ingressando, terminando uma faculdade, e tem lá os contatos dele para conseguir ser um embaixador americano
que está querendo ser um embaixador num outro país de terceiro mundo, bem pobre. Ele está indo para lá para resolver problemas de pobreza num país que não é o dele. Pessoas que tomaram decisões de ajudar os outros, porque eu recebi muita coisa, o que eu faço com isso? Agora eu aproveito nisso só para mim mesmo? Não, essas pessoas, a gente gosta muito delas, de saber que elas chegaram num patamar tão alto, mas ao invés de viverem para si, nós não gostamos ninguém vai ao cinema assistir um filme, ninguém quer ler um livro sobre pessoas que viveram para si mesmas. Nós amamos as histórias de pessoas que viveram por algo maior do que elas, que se entregaram de alguma maneira por uma causa muito maior, por algo muito mais importante. As histórias das pessoas que como zero, como nada. Mas ao invés de ficarem reclamando, ao invés de justificando, ficarem dizendo por que é difícil para mim, eu não estou nada, elas não abriram, pegaram o que elas tinham e elas cresceram, melhorou, e é tudo tremendo, tem uma história tremenda. Amamos essas histórias que elas têm em comum, tanto para o rico quanto para o pobre, como para aquele que não bem. Elas pararam de olhar para o que elas não têm. Elas pararam de olhar para um lado e para o outro e tentar arrumar justificativa. Todos nós, vou chamar o tecladista, pode subir. Todos nós temos tempo, mas cada um de nós tem uma quantidade diferente. A todos nós foi confiado uma série de qualidades, mas são qualidades diferentes. Há pessoas que estão aqui nessa igreja que, se eu não tomar cuidado, eu posso ficar com inveja delas, porque elas têm algo, um talento, uma capacidade, um jeito de ser que eu acho tão legal, que eu queria tanto ter, mas não me foi confiado, foi confiado a ela. Né? Há pessoas que eu e você conhecemos que receberam algo diferente de você. Todos nós, ouça, inclusive você, temos oportunidades, mas temos oportunidades diferentes. Não é nivelado, não é todo mundo igualzinho. O que você vai fazer com isso? Pastor, isso não é justo. Eu não estou dizendo que é ou não é, mas estou dizendo que a maneira como Deus enxerga é a seguinte: eu dei algo a você. Em vez de ficar olhando para os outros, porque se não tivesse mais ninguém para você olhar, você nem ia nem pensar nisso. Não é? Se não tivesse ninguém para você comparar, você não ia conseguir propriamente qualificar, propriamente classificar o que você tem. A única coisa que você ia saber é: foi Deus que me deu. E se foi Ele que me deu, Ele está esperando que eu faça alguma coisa com isso. Então Deus te dá algum presente, e Ele te deu, mais do que você imagina. Ele te deu uma quantidade de talentos, de tempo, de oportunidades, de contatos, de pessoas, de vida. Aí você pega o que Ele te deu e, ao invés de fazer com aquilo, você olha para o que o outro recebeu. E olha para o outro lado e vê o que o outro recebeu e pensa: eu não estou tão bem quanto eu queria, mas ainda bem que eu não estou tão mal quanto aquele outro. E eu estou frustrado para o lado de cá e estou orgulhoso para o lado de lá. E não faço nada com aquilo que me foi dado. Hoje, eu penso que o Espírito Santo está nos convidando mais uma vez a parar de olhar para aquilo que nós não temos. Porque a chave para o mais, ser fiel no pouco para ser colocado sobre muito, a chave para isso é ser grato por aquilo que Ele te deu, por aquilo que já está nas suas mãos. O pastor Rodrigo estava conversando comigo e me lembrou que quando você joga e as cartas são muito ruins, você não abandona, porque no decorrer do jogo outras cartas vão aparecer. As coisas começam a mudar à medida que o tempo passa. Algumas coisas vão ser descartadas, dessa vez muito bem utilizada essa palavra, da sua vida. Outras vão entrar na sua vida. Algumas coisas, você sabia que algumas coisas vão ter que sair da sua vida, mas outras vão começar a entrar. E se você souber viver e selecionar bem, você vai jogar fora o que tem que ser jogado fora e vai abraçar aquilo que precisa entrar na sua vida. Mas não desista de, entre aspas, jogar. Não desista da vida, porque você não recebeu o que você estava esperando, porque não veio do jeito que você queria.
Nós não podemos escapar de como a vida é. Ela é de um jeito para você e ela é bem diferente para quem está do seu lado. Pastor, eu sei disso. Então por que é tão importante a gente tratar disso nessa noite? Porque isso nos assombra. Nós olhamos muito para os outros. Nós olhamos frequentemente para o que está acontecendo com o outro. Você tem alguém lá na sua firma que faz a mesma coisa que você, mas faz pior ou melhor. E isso é um parâmetro muitas vezes. Você tem alguém na sua família que você critica talvez a maneira como ele cria os filhos, ou como ela cria os filhos, e não é seu lugar, não é o seu papel, porque não são seus. Deus te deu algo para você fazer com a sua vida, com a sua família. Assuma essa responsabilidade e assuma mesmo. É interessante que Jesus fala sobre não julgar. Nós julgamos as pessoas, tanto as que têm mais quanto as que têm menos. E você sabe quando ele fala isso? Não julgue. Quando eu julgo você, significa que eu decidi para mim mesmo o que você é. E o que você pode, o que você tem, quem é você, qual é a sua identidade. Eu decidi. Eu não estou no lugar de fazer isso. Então Jesus fala, quem julga, não faz. Quem julga se encontra no mesmo lugar, na mesma posição daquele que está julgando. Em outras palavras, eu queria terminar dizendo isso para você. Quem julga não faz, mas quem faz não julga. Não tem mais lugar para isso na sua vida. Quando você é uma pessoa de atitude, que se resolve, que assume a responsabilidade para a sua vida, não tem mais lugar do mundo. Jesus chega ao seu discípulo, aquela oração que a gente chama de olha essas coisas para paz. No dia que você entregou a sua vida a Jesus, foi para esse lugar que você se mudou. Você vive nele. E ele diz, em mim vocês podem ter paz. E Jesus está dizendo de circunstâncias que estão à porta que vão ser muito difíceis. Ele não está dizendo agora que veio a salvação e dentro de mais alguns minutos eu vou ser preso e vou ser crucificado e vou pagar um preço muito alto, mas eu vou ressuscitar. Depois disso, olha, fica tranquilo, tudo vai dar certo. Não, não, não. Ele diz, você vai ter dificuldade, a vida é assim mesmo. Ele termina dizendo, nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Jesus fala nesse versículo de 2 lugares onde você está, de 2 possibilidades, de 2 posições, em mim e neste mundo. Ele fala isso para os discípulos, ele fala isso para mim e para você. Em mim, vocês tenham paz. Neste mundo, vai ter aflição. A pergunta é, você está nele ou você está no mundo? Você está nos 2. Você não consegue escapar de estar nesse mundo, e nesse mundo vai ter aflição. Mas você pode ter uma garantia na sua vida que mesmo passando por aflição nesse mundo, porque você está nele, você pode ter bom ânimo, lembrando que ele já venceu, seja qual for a circunstância na sua vida. Então, se você posicionar nele, pode não ter, desculpa usar esse exemplo outra vez, as cartas que você queria, mas você está tranquilo. Há paz no seu coração. Você sabe que mais à frente o que ele prometeu para você é vitória. É uma garantia de que ele em você já venceu o mundo. Você recebe essa palavra hoje? Amém? Vou convidar você a ficar de pé para a gente orar junto. Deus é bom.